Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar estudando a refração da luz, né? Então a gente dá esse título Refração da Luz porque isso organiza para nós um conhecimento do efeito da luz, né? Que é uma energia, só que é uma energia que é perceptível pelo organismo, né? Então, como que nós percebemos essa energia? A gente percebe pelo aumento de temperatura do corpo, a gente percebe pela visão, né? A gente percebe pela, pelo sentimento, né? Pela sensação que acontece no organismo, e isso é energia. Quando a energia varia, existe uma variação acontecendo por conta dessa energia. Essa variação ela tem sido descrita com o passar dos anos depois da invenção da escrita, né? A escrita permite que o homem assimile todas as energias e seus níveis de energia a partir do espelho, de detectar essa energia em si mesmo e escrever aquilo que causa, né? Então a gente tem aquela imagem do médico pegando um martelo e batendo no joelho do paciente, e o joelho fazendo assim, ó. Então o que acontece? O médico transferiu uma energia para essa parte aqui, e essa energia fez com que a articulação se movimentasse, os músculos se movimentassem. O que isso quer dizer? Quer dizer que a energia ela pode ser freada, ela pode ser referenciada, ela pode ser descrita, né? Então, todas as palavras descrevem energias. A gente tem palavras que descrevem energias que são estáticas e palavras que descrevem energias que são dinâmicas. A luz é uma energia dinâmica e ela, por ser dinâmica, a observação da luz ela expede andar na velocidade da luz, né? Então, para a gente conhecer a luz, a gente precisa de andar do lado da luz. Só que a gente não consegue fazer isso em corpo todo. Então, a gente se desincorpora para poder estudar a luz? Não, a gente observa os fenômenos, os efeitos que a luz faz. E a partir dos efeitos e dos fenômenos que a luz faz, né, no nosso organismo, a gente começa a ver e estudar a luz, né, tanto nos nossos olhos quanto no todo o sistema que envolve a visão, né, desde das partes cerebelares, quanto as partes musculares, quanto as partes de várias outras funções, né? A gente tem as funções químicas relacionadas com a luz, né, para algum grupo de células. Então, isso é muito legal, porque se a gente tem
uma desconfiguração em relação à energia da luz, a gente precisa de se envolver com a luz como receita, né? A gente precisa de a luz como um pai, né? Se a gente transforma a luz como um pai, a gente obedece à luz, e se a gente é obediente à luz, a gente consegue usá-la para o nosso bem, para o nosso crescimento, né? Para nosso desenvolvimento. Então, nós, espécimes, todos os seres vivos, obedecem à luz. A luz é o nosso Pai eterno. E nós usamos a água, que a gente usa a água como se fosse uma mãe. A água, ela ajuda a gente a se desenvolver, né? Manter. Então, manter água, né? Luz, pai, padrão de vida. Né? Então, sobre o efeito da energia, do fogo e da água, a gente tem várias terras, vários terrenos, né? Vários terrenos. E desses terrenos a gente tem várias forças que são desenvolvidas pela água e pelo calor, né? Que a gente chama de movimentos, e esses movimentos que carregam grãos de areia, né? Partículas, a gente chama de vento, a gente chama de ar. A gente tem uma camada de ar por conta do universo em contração de fogo e água, de energia de luz e de sol e de água, né? Bom, então todas as transformações materiais seguem esse pai e essa mãe em proporções, né? A desobediência causa defeitos. Defeitos pela desobediência são elevados a nome e são reaproveitados, porque tudo é reaproveitado. Então a gente tem os produtos dessas relações. Então, para nós estudarmos nosso Pai, a luz, né? Agora que a gente sabe, a gente precisa de andar com o Pai, né? Com o compasso do Pai, com a rima, com a harmonia. Para a gente andar, a gente precisa de ser sensível. E ser sensível é amar a si mesmo, é ser amor, né? Então, quando a gente é amor, a gente consegue ser sensível para chegar ao Pai, que é o nosso temperatura, que é o nosso calor, que é o nosso sol, que é a nossa energia. Beleza? Bom, dentro disso, no vídeo anterior, a gente estudou que os nossos olhos são como copos cheios de água. E o contato dessa energia com essa água causa um fenômeno que a gente chama de refração. Então existem vários níveis de refração. Existe um universo, um infinito de refrações possíveis. Só que dentro da nossa relação com esse infinito, a gente cria finitos, porque a gente contrata conjuntos, a gente cria conjuntos de finitos. E nesses conjuntos de finitos a gente se organiza para ver. E esses conjuntos de finitos em relação da luz, com esse copo de água aqui, ó, que são os olhos, a gente chama de cores. Então, agora a gente tem conjuntos de refrações que são cores. E a gente se ancora nessas cores. A gente tem infinitas cores, só que a gente enxerga só esses conjuntos, porque a gente tem essa tendência por incapacidade de ver todas as cores. A gente consegue até sentir, só que a gente não consegue ainda falar que sente, porque a gente é muita coisa, é muito processo. Então a gente geralmente
faz esses conjuntos, porque nesse caso menos é mais, né? Você guarda mais, você sabe mais, você tem certeza de mais por menos, né? Organizando esses menos. E esses menos são as cores primárias, né? Você tem o azul, o vermelho, não, deixa eu ver, vermelho, azul e verde, se eu não me engano. E aí essas relações, esses efeitos de desaceleração de onda, da onda solar, da radiação, essa desaceleração da radiação converte as ondas, elas reduzem as frequências das ondas, e aí as ondas, com essa redução, elas emitem as luzes, né? E essas luzes são emitidas pelas partículas das matérias das quais elas colidem, né? Então, se eu estou emitindo uma cor, é porque essas energias, né, essas ondas, elas estão refletindo em mim, a partir da refração você consegue ver essa cor, essa carga, né? Porque você não consegue olhar para a luz, você consegue olhar para a reação da luz nos corpos, né? Então a gente tem todo esse aparato para poder desejar saber, desejar se converter à qualidade do exercício, do ditado, né, da luz. Bom, então, os físicos, já há muito tempo, né, as pessoas que utilizam a sensibilidade física para administrar esse convívio, esse lado sagrado de obedecer à luz, eles desenvolveram formas, né, matemáticas para admirar a luz e saber exatamente sobre a onda, sobre a energia, sobre essa radiação. E a gente estava estudando isso, né? Aqui, ó. Um dos fenômenos é a refração, que é o que a gente está vendo. É o desvio da onda né, da incidência da onda, né? Então, vamos lá. Os cores, efeitos, a interferência. Aí a gente chegou nessa parte aqui, ó. As harmonias e desarmonias. Muito lógico. Então vamos continuar aqui e ver que incidência da luz. No fenômeno da refração ocorre a alteração da velocidade de propagação da luz, um desvio da direção original, ou seja, a luz sofre um desvio angular em relação à reta normal, de modo que passa de um meio transparente para outro transparente diferente. Então, esse desvio é a mudança na frequência da onda. Sim, se a incidência da luz no meio for normal, ou seja, apresenta o ângulo de incidência igual a zero, a luz não sofrerá desvio e, portanto, seu ângulo refratado será nulo. Por outro lado, quando a incidência da luz provoca um desvio oblíquo, o raio luminoso se aproximará mais da reta normal, levando ao desvio na trajetória luminosa, ou seja, o fenômeno de refração.
A gente viu isso aqui, ó. A reta normal, se ela está paralela à reta normal, ela não vai sofrer desvio. Se ela não está paralela, ela vai sofrer a refração, né? Na física, a interface entre dois meios homogêneos e transparentes se chama de óptro. Isso aqui a gente viu no vídeo anterior, né? Vamos lá, leis da refração da luz. Vamos ver aqui as leis. Leis da refração. O fenômeno da refração é regido por duas leis básicas. Primeira lei da refração, regida pelo enunciado. O raio incidente, o raio refratado e a normal no ponto de incidência estão contidos no mesmo plano, ou seja, são coplanares. Em outros termos, o plano de incidência e o plano da luz refratado coincidem. Então vamos ver aqui, ó. O raio incidente, vamos pôr que esse aqui é o raio incidente, né? Raio. E o raio refratado aqui, ó. Vamos pôr que esse aqui é o raio refratado. R refratado. E a normal no ponto de incidência estão contidos no mesmo plano. Essa aqui é a normal, né? Ou seja, são coplanares. Em outros termos, o plano de incidência e o plano da luz refratada coincidem. Então, vejam só. Isso daqui é uma constante, né? Você tem que por essa natureza, por esse acontecimento, por essa constante, a gente tem garantia sobre essa energia e esse efeito de energia, né? Então existe essa relação física, né? Essa é a primeira lei da refração. É essa questão de serem coplanares. Segunda lei da refração, a lei de Snell-Descartes é aquela em que calcula-se o valor do desvio sofrido pela refração da luz. Postula que os senos dos ângulos de incidência e refração são diretamente proporcionais às velocidades da onda nos respectivos meios, representando pela expressão e a gente já tem a segunda lei. Snell-Descartes. Calcula-se o valor do desvio sofrido. Então vai acontecer um desvio, né? Esperava-se que a onda viesse por aqui, ó, né? Só que a onda veio para cá. Então existe esse desvio aqui, ó. Esse desvio da onda, da trajetória da onda. Postula-se: os senos dos ângulos de incidência e refração são diretamente proporcionais às velocidades da onda nos respectivos meios. Então vamos lá. Seno, cosseno e tangente, né? A gente tem a tangente, o seno e o cosseno. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, não é mesmo?
Aqui, ó, a gente tem uma relação trigonométrica aqui, ó. Então vamos ver. Os senos dos ângulos de incidência e refração são diretamente proporcionais. Então, incidiu, né? Se incidiu aqui, ó. Essa é normal, a gente tem um ângulo aqui de incidência. Esse aqui é o ângulo de incidência. Com a normal, né? Esse é o ângulo. E a refração são diretamente proporcionais. Então, quanto maior esse ângulo de incidência, maior é a refração. Então, a fórmula é assim, ó. NA vezes seno do ângulo A é igual a NB vezes seno do ângulo B. Vamos ver. Índice de refração. O índice de refração determina a relação existente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade no meio. Note que quanto maior a frequência da luz, maior será o índice de refração. São classificados em absoluto e relativo. Então, vamos lá. Índice de refração. Então, o absoluto. O índice representado pela letra N, o índice de refração absoluto corresponde à razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio considerado V, na medida em que quanto maior for o índice de refração de um meio, menor será a velocidade de propagação da luz neste meio. Então isso aí é lógico, né? Esse aqui, ele é igual a velocidade da luz sobre normal sobre a luz no vácuo. E esse índice ele tem um valor maior ou igual a 1. Então o valor dele é maior ou igual a 1. N é o índice de refração. C é a velocidade da luz no vácuo. Que vale 3 vezes 10 oitava menos 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E V a velocidade da luz no meio. E metros por segundo. Esse é o índice de refração absoluto. E o índice de refração relativo calcula o índice de um meio para o outro expresso pela seguinte fórmula. Então, esse aqui é o relativo.
Ó, N de A e B é igual N de A sobre N de B é igual a V de B sobre V de A. Ele não tem unidade de medida. Esse aqui não tem unidade de medida. E a unidade de medida das velocidades da luz no meio B e da luz no meio A em metros por segundo. Então a gente começa a perceber aqui, ó, que se a gente pegar um vácuo, né, num lugar, numa unidade toda fechada aqui, ó. Então, digamos que esse aqui é um indivíduo e ele tá com os olhos fechados, né? Então a luz nesse meio aqui, ó, as ondas de energia aqui são uma, né? Ele tem um vácuo aqui, ó. Bom, então nessa cavidade aqui que está toda fechada, a luz, né, que transita aqui, ela tem uma velocidade. Então o raio aqui, ó, que corre aqui, ó, tem uma velocidade. E geralmente quando o raio corre aqui, quando tá tudo fechado, corre de dentro para fora. Olha só, na verdade ele fica assim, ó. Olha o que acontece. Bate aqui, faz calor aqui e vai voltando, ó. E aí vai aquecendo, né? Assim que a onda vai. Ela vai decaindo assim. E cada pontinho desse que encosta aqui nos vasos, né, nessas paredes, é um decaimento. Isso aqui é igual a um decaimento. Decaimento é transferência de energia. Decaimento é transferência de energia. Então, quando você fecha o olho assim, ó, o que acontece? Não tá deixando de entrar energia aqui. Existe energia transitando mesmo pelo olho fechado, por causa do decaimento de energia, pela carga que fica aqui, né, carregando. Então você está sempre em contato com energia, né? O seu pai está sempre aí, né? O pai no sentido da energia, obviamente segundo a analogia que a gente fez no começo do vídeo, né? E aí tá sempre aí. Então isso aqui é de olho fechado, né? De olhos fechados a energia ela vai fazer mais ou menos isso daí, vai decaindo, né? Agora olha só que legal. Quando você abre o olho, né, o que acontece? Tava escuro. Só que esse escuro que tava aqui, ó, com o olho fechado, não quer dizer que tava sem energia, quer dizer que a energia tinha virado calor, né? Então, o escuro não é falta de energia. O escuro é calor. Só que existe uma coisa que acontece no mundo físico relacionada à temperatura, que é o seguinte:
as pessoas acham que elas confundem, né, escuro com frio, né? Por conta das escalas, né? A gente tem as escalas de 0 a 10, e aí, por exemplo, 10 é calor, 0 então é frio. E aí a gente, por exemplo, utiliza a escala, por exemplo, 0 é sem luz e 10 é com muita luz, é branco. E aí existe essa confusão na física, porque às vezes o escuro ele pode ter calor, né? Ter calor. E aí o escuro ele tem calor, só que o calor que o escuro tem, ele não está numa fórmula transmissível. Então você tem no escuro muito calor, muita energia, só que a energia ela não está na sua forma propagável. Esse é o universo, né? O universo ele tem calor, ele tem energia, mas ele não está na forma propagável, né? O Sol ele está na forma propagável, é uma estrela, tá? Bom, então o que vai acontecer com esse calor daqui, né? Com esse escuro? Quando começar a entrar energia aqui, ó, pelos olhos, quando a pessoa abrir os olhos, você abre o olho aqui, e está com o olho aberto, né? O que vai acontecer? Vai acontecer um acordamento, né? Por que um acordamento? Para lembrar de acorde, para lembrar de linhas de energia no sentido de instrumento. O que acontece? As ondas elas vão entrar no seu olho, né? E os seus músculos aqui conseguem modular essas ondas. Só que lembra, você não pode desobedecer o pai. Então, o pai é a luz e ele quer entrar, né? Luz. Para você ver o pai, né? O país. E aí o que acontece? Só que você não dá conta de ver tudo. Então, você precisa modular conforme o seu pai te dá, a sua luz te dá. Então, isso é a modulação. É um mistério, né? E aí o que acontece? À medida que você modula, você consegue elevar energia médica, né? Energia médica é o seguinte: você modulou a luz que entra aqui nos seus dois olhos e elas vão incidir de certa forma que vão fazer decaimentos com efeitos simétricos. Esses decaimentos que vão acontecer vão fazer você ver. Então você de ver, né? Você de ver, e aí o que acontece? Você diverte no sentido de converter, né? Com a contração, você de contração converte e passa a ver a vida, né? O pai, o país e tal. A luz se torna visível para você. Você tem essas ferramentas de ver, né? Mas é claro que somente o obediente consegue realmente ver. O desobediente ele só sofre, né? Então você tem o sofrer ou o ver, né? Você escolhe o que você vai colher com esses olhos, com essas mãos visuais, né? Que vão pegar a energia do ambiente. Né? Então a gente tem várias linhas de divertir cientificamente falando. A gente pode criar as várias folhas dos olhos, né? Então você tem um olho aqui e olha que legal.
O olho modulado, ele vira uma pétala, né? Ou uma folha. Então você tem várias pétalas e várias folhas para poder te educar no sentido da visão. Então isso é incrível, né? Mas você precisa de beber um pouco de bebidas biológicas, da biologia, beber um pouco de matérias das grades da biologia para entender, botânica, né? Fisiologia, citologia. E aí você vai conseguindo beber e converter essas doses no paraíso, né? Esse é o paraíso. É você mesmo, né? Você é um paraíso, né? Olha só o quanto incrível, né? Você é, né? Em relação a tudo que é construído. Bom, e aí o que acontece, né? Aqui existe a refração. Não sei se vocês conseguem ver, mas a refração acontece em todo tempo, em todo acontecimento de carga nos olhos, né? Na relação modulada, você tem o olho, né? E aí quando você modula aqui, ó, com os seus músculos, né? As contrações que você faz são mediadas pela refração aqui, ó. Chega luz e a refração acontece. E aí, dependendo da força dessa refração aqui, ó, incide aqui e refrata aqui, você automaticamente, seus músculos automaticamente se movimentam. A gente chama isso de involuntário, né? É um movimento involuntário, mas é por conta da luz. A gente tem essas adaptações ciliares, né? Tem muita coisa aí para colocar, né? Então, a física ela descreve isso, esse comportamento das ondas. Bom, e isso de certa forma, é especial, porque ver é nobre, né? A pessoa que vê, ela consegue ser nobre, ela consegue se sintonizar e até viajar na visão, né? Bom, tem um exercício aqui feito, né? Calcule o índice de refração do vidro se a luz que atravessa a placa possui velocidade. Considere o valor da velocidade da luz no vácuo. Então aqui é só colocar na fórmula, né? Não tem segredo. O segredo eu já contei. Ó, índice de refração. O índice de refração tá aqui, né? A fórmula. Ó. Índice de refração. A gente tem o relativo e o índice de refração absoluto. Ó, para calcular o índice de refração de determinado meio, utiliza-se a expressão n é igual a c sobre v. Assim, basta substituir os valores no qual c representa a velocidade da luz no vácuo e v a velocidade no meio. Então, vamos lá. Ó. N igual a CV, né? A gente sabe que C, que é a velocidade da luz, é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então aqui é conta básica, né? Vai ser 3 sobre 2, que é 1,5. Ou seja, o índice de refração do vidro é 1,5.
O que que isso quer dizer para nós, né? Se você colocar, se a luz incidir no vidro, você vai ter todas as ondas, todas as radiações de luzes, você vai ter uma angulação, uma refração de 1,5, né, da luz. A luz ela vai chegar com a velocidade de 3 vezes 10 a oitava, e ela vai sair com ela vai sair com a mesma velocidade, né? Mas ela vai sofrer uma refração. Ou seja, ela vai chegar aqui, e aí aqui a luz vai estar aqui assim. Vamos pôr aqui, ó. A luz chegou aqui assim. E aí vamos pôr aqui. E é né? 1,5, talvez seja isso aqui. Então, o que que a gente está enxergando? A gente enxerga as luzes assim, né? A orientação da luz no vidro fica assim. Por quê? É o pulso de entrada, né? O que que é o pulso de entrada? Veja bem. É claro que geralmente quando entra energia, entra feixe, né? Agora, observando como se fosse um raio, né? Esse raio ele ia fazer o seguinte: esse material ele refratar a luz, né? Então, quando ele bateu aqui, ele já fez aqui assim, ó. Então, tipo assim, vamos devagar, ó. A luz chegou, ó. Quando a energia, quando ela bate aqui no vidro, o que que acontece? Ela já muda, deforma, né? Olha a deformação dela, ó. Aí ela vai se deformando, se propagando até se decair, até carregar todo o vidro, ó. Só que ela carrega no ritmo que o material proporciona, né? A forma do material permite, né? Na verdade é a quantidade de massa, né, que o vidro tem. Então olha que doideira. Isso é a costura da onda, né? Olha só. A costura da onda pela escala da refração. Então, por que que o meu corpo por que que eu por que que meu corpo contrai involuntário? Por que que às vezes eu não tô no ritmo, mas começa a vir um ritmo, né? Eu começo a ter um descontrole, né? Tudo isso são respostas físicas, né? Fisiológicas, pelo descompasso de um efeito de onda, né? Nada é à toa, tudo tem um algo no ritmo, né? Tudo tem um algo no ritmo, tudo tem um efeito no ritmo, tudo tem uma modulação na energia, né? Então é bom treinar esse conhecimento, porque às vezes a gente tá buscando tesouro, às vezes as pessoas buscam tesouros no fundo do mar, né? No baú do fundo do mar. Mas às vezes o mar é a gente, né? Às vezes o mar é bem nós mesmos. Então é isso. Num próximo vídeo a gente vai fazer uma série de exercícios
sobre refração para poder, né, se relacionar mais com, com as propostas que são cobradas, né, nos vestibulares, né, no Enem, né, principalmente. Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!